Por que carros são tão caros no Bostil? E qual é o custo do Brasil? Todas essas perguntas serão sanadas no vídeo de hoje. Vamos logo, né, rapaziada? Eu acho que se você tem 18 anos, ou se você até tem 16 e gosta de carros, quer tunar o seu Astra, você já deve ter percebido que no Bostil o Kwid é caro. O Kwid tá beirando 70k. E por que isso acontece? Qual é a jurisdição? Qual é a regra econômica por trás do Bostil que deixa tudo mais caro? E principalmente, qual é o custo do Brasil? Essa é a pergunta-chave do vídeo. Custo Brasil. Eu lhe convido a vir aqui nos comentários e chutar qual é o custo para deixar toda essa máquina de bosta funcionando. Comenta aí se você acha que é 1 bilhão, 2 bilhões, sem olhar no Google, seja honesto. Quanto você acha que custa o Bostil? Hoje, senhores, a gente vai falar de Fábrica Nacional de Motores, ICMS, IPI, PIS, a porra toda. Eu vou explicar pra vocês exatamente porque o Kwid tá caro, porque a porra da BMW é 900 pau e lá fora é 50 pau de dólar. Hoje você vai sair daqui com essa dúvida sanada. Vamos lá? Primeiramente, para começar essa aventura toda, eu lhe convido a saber um pouquinho mais sobre a Fábrica Nacional de Motores, porque ela vai ser o principal para a gente entender tudo que envolve preço de motor nesse país. Porque diferente do que você pensa, não são apenas os impostos que tornam as coisas mais caras, mas a capacidade delas serem produzidas aqui ou lá fora. E a Fábrica Nacional de Motores tem uma história terrível, praticamente demoníaca, e serve pra gente entender a bosta que a gente tá se metendo. E agora que a gente tá falando sobre a FNM, né, que é a Fábrica Nacional de Motores, a gente tem que primeiro entender um pouquinho da história. Eu não vou me alongar muito na história dela, vai ser bem rapidinho, pra gente entender qual é o impacto dela nos dias de hoje. Na verdade, o não impacto, né, porque se a gente tivesse uma Fábrica Nacional de Motores, seria estupidamente bom. Mas bora tentar entender mais ou menos. A FNM, pra quem não sabe, ela foi criada em 1942, na época da Segunda Guerra Mundial. Só que ela tinha sido criada com o intuito de criar motores para aviões de guerra. A Fábrica Nacional de Motores, ela só havia ficar pronta de verdade em 1946, um ano após a guerra. Então, não faria mais sentido fazer motores para aviões de guerra que nem iriam guerrear. Então, a Fábrica Nacional de Motores, ela começou a fazer motores para caminhões e até aí não tinham sido feitos motores para carros. Mais para frente, quando ela é comprada pela Alfa Romeo da Itália, ela começa a produzir uma marca chamada FNM. E depois de produzir a FNM, né, alguns anos depois, a Alfa Romeo, ela entra em declínio e ela é vendida para Fiat, né? A Fiat compra ela, passa alguns anos, só que a Fiat, ela acaba por entrar em uma espécie de falência e a Fábrica Nacional de Motores simplesmente fecha. Contudo, existem grandes indícios que desde essa época a Fábrica Nacional de Motores, ela passou por um processo de destruição planejada, né, por conta de Volkswagen, Ford, Fiat e Mercedes-Benz. Basicamente, essas marcas estavam querendo infiltrar os carros delas, as máquinas, dentro do Brasil. Contudo, se você for parar para pensar, se eu posso vender mais caro se eu importar. Ou seja, se eu quero colocar uma empresa alienígena num país, eu não posso deixar com que eles tenham autonomia para criar o meu carro. Então, eu arranco a fábrica deles e faço com que eles comprem de mim na minha moeda, mais caro, sem que eles precisem produzir no país dele com as matérias-primas dele. E ao mesmo tempo eu destruo a chance de qualquer marca de carro nascer no país deles. Vocês percebem? Isso tudo é uma grande teoria, rapaziada, só que é uma teoria muito bem fundamentada no aspecto político que a gente vive. E isso é de grande importância para a gente entender o porquê que os carros eles são tão caros. A partir do momento que você não tem a capacidade de fazer o seu motor, de fazer a porra do seu carro, de você planejar, projetar tudo, você não vai a lugar nenhum. Você percebe que o fato de não ter uma fábrica, da gente não usar a nossa matéria-prima para fazer o nosso motor, para gerar nossa economia, não só deixa mais caro, como deixa a gente mais dependente do país de fora? Tu tá percebendo isso? É por isso que eu preciso iniciar esse vídeo falando da Fábrica Nacional de Motores, porque é ela
que dá sustento para todo o embasamento desse vídeo. É ela que dá. E olha só essa imagem que eu vou passar para vocês agora. Olha só essa imagem, vocês vão ficar aterrorizados. Carga tributária no Brasil em apenas uma imagem. A porra do MOB tá 77. A porra do MOB tá 77k. Sendo que 30k, quase metade do preço desse carro é só imposto. Então se você tirar 30 mil, ele vai estar valendo 47. Vocês percebem essa bosta que a gente vive? Inclusive eu vou falar dos impostos agora, né? A gente vai ter que falar desses impostos. O que é cada imposto desse? O que significa cada coisa dessa? Eu vou explicar pra vocês. E outro fator muito intrigante de tudo isso são os impostos, que é a segunda parte desse vídeo. Qual é o custo do Brasil? Senhores, hoje o custo do Brasil gira em torno dos 12 ou 13 trilhões de reais para conseguir manter toda a máquina pública funcionando. Não só isso, hoje 83% do PIB é utilizado para pagar dívida e somente 17% é utilizado para programas sociais, farmácia popular e esse tipo de coisa, entendeu? Então você percebe que o imposto, por mais que hoje a gente tenha a maior carga tributária da história, ainda não está sendo suficiente para pagar o que a gente precisa pagar. E por que eu estou falando isso? Porque é de imposto que a gente está falando. Quais são os impostos que a gente paga para aquele... né, eu vou até pegar a porra do carro aqui de novo. Para esse Fiat Mobi tá custando 78 pau. E só 30 pau dele ser imposto. A gente paga, eu vou colocar os impostos aqui direitinho para que cada um serve. Vamos descobrir para que cada imposto serve. Primeiro, ICMS. O Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. É um imposto estadual sobre a administração estadual brasileira, senhores. Ou seja, somente os governos dos estados e do Distrito Federal têm competência para instituir o ICMS, tudo bem? E o segundo imposto que nós temos aqui na imagem, como dá para ver, é o COFINS, né? Que significa, né, contribuição para financiamento da Seguridade Social. É um imposto federal que é cobrado sobre o faturamento da pessoa jurídica, senhores. Então isso só é uma bosta, né? Mais um imposto. A gente tem também o IPVA, que é um imposto sobre veículo automotor, né? Que hoje em dia no nosso país ele é calculado sobre o preço total do carro e não sobre a degradação que ele causa nas pistas. São basicamente esses os impostos que hoje em dia a gente paga em cima de um carro. Talvez você nem sabia. Inclusive, essa é a parte do vídeo que você vai poder se gabar pra uma mulher, né? Você vai poder usar essa parte do vídeo para pegar umas gostosas aí. Se elas gostarem de economia, você vai poder citar uns IPVA, uns ICMS, aí você vai se dar bem, entendeu? Mas, respondendo a sua pergunta, é por isso que os carros são tão caros nesse país e é por isso que o custo do nosso país é de 12 trilhões de reais ao ano. E bem, eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria pra vocês. Esse vídeo foi mais longo do que o tradicional, mas antes de sair, por favor, dá esse like, dá esse gostei nesse vídeo, dá o gostei, comenta o que você achou do vídeo, comenta, por favor. Se você é novo, se você não é inscrito, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreve para ajudar o canal a crescer. Do mais é isso, eu agradeço muito aos senhores pelo apoio que vocês têm me dado nesse vídeo e nos outros, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, o meu nome é Carlos Eduardo, estudante de Direito, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!